Olá, meu irmão, a graça e a paz do Senhor, tudo bem? Eu espero que você e sua família estejam bem. Se você não me conhece ou é novo no canal ainda, eu me chamo Leandro Toledo e vou estar aqui compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com você. Neste momento, eu gostaria que você tomasse posse aí da sua Bíblia e abrisse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Enquanto você vai abrindo aí a sua palavra, no capítulo 24 de Mateus, eu vou falar para você qual vai ser o tema que nós vamos meditar hoje, nesse texto que já já nós vamos ler. O tema é: se liga na Bíblia, pois não tem fake news nessa mídia. Bom, antes da gente ir para o texto bíblico, a gente sabe que a Bíblia ela não deixa de ser uma mídia. O que é uma mídia? Uma mídia é aquilo que comunica uma informação, né, que com essa informação você pode tomar decisões e etc. E hoje em dia nós temos visto muita questão envolvendo mídia, principalmente mídias em redes sociais, jornais, telejornais, enfim, muitas mídias aí que você também acessa aí na palma da sua mão através do seu smartphone. E nós temos que tomar muito cuidado com as mídias por conta das fake news que nós temos visto aí, muitas notícias que têm sido veiculadas de forma errada, de forma falsa. E como que nós vamos saber disso? Através da palavra de Deus. Porque Jesus já nos prevenia dessas fake news aí. Jesus já nos prevenia dessa fake news, Leandro? É isso mesmo, a gente vai ver no texto agora. Então, agora que você já abriu a palavra de Deus em Mateus 24, nós vamos ler do verso 4 até o 14. Então, segue comigo aqui na leitura. Diz assim: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos, em algumas versões dizem pestes, em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Uau! Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Bom, agora que nós lemos o texto, antes de nós irmos comentar um pouco sobre esse texto, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça e nós vamos orar a Ele, a Deus. Tudo bem? Curve sua cabeça comigo, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este dia, somos gratos pelo fôlego de vida, Deus. Muito obrigado. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude nesse momento a termos a atenção, a concentração e principalmente a revelação da Tua Palavra. Nos dê os olhos que possam ver a Tua Palavra, a Tua revelação, os ouvidos que possam estar atentos à voz do Espírito Santo. E nos dê também, ó Senhor Deus, a mente de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Bom, agora que nós oramos, vamos falar um pouquinho desse texto. E a gente falava sobre fake news, né? E lembrando do tema da nossa mensagem, se liga na Bíblia. Que não tem fake news nessa mídia. Pois não tem fake news na Bíblia. E isso que a gente acabou de ver. E esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, é um texto onde Jesus ele está falando para os discípulos a respeito de uma indagação que os discípulos tinham feito a ele. Que perguntaram para ele: mestre, quando que será o fim? E hoje tem sido muito abordado esse tema. Mas os discípulos lá atrás já tinham perguntado para Jesus também: quando que vai ser o fim? E aí é o texto que nós acabamos de ler, é esse diálogo entre Jesus e os seus discípulos.
E Jesus ele diz para eles assim, no verso 4, cuidado que ninguém os engane. Então Jesus ele já está alertando ali os discípulos para que eles ficassem ali, fique esperto para que vocês não sejam enganados. Ou seja, fique esperto porque vão ter muitas fake news aí ao meu respeito. Então, Jesus ele já estava preparando os discípulos. E é importante nós lembrarmos o que é um discípulo. O discípulo é aquele que anda junto, anda ao lado, conhece o que o seu mestre faz, ele segue aquilo que o seu mestre faz. E isso é muito importante para essa meditação que nós estamos tendo hoje. Então, Jesus, ele não está falando isso para qualquer pessoa ou alguém que não conhecia ele. Jesus, ele está falando isso para pessoas próximas, para os seus discípulos que andavam ali com ele. Então, nós vimos que Jesus ele já dá um alerta aqui no verso 4. Fala, olha, cuidado, ok? Que ninguém vos engane. Ou seja, haveriam pessoas que tentariam enganá-los. Como nós estamos vendo hoje. Muitas fake news aí em várias mídias que nós temos que tomar cuidado. Bom, e aí a gente vai seguindo no versículo 5, que diz assim, pois muito virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mais que fake news, essas pessoas aqui tinham que ficar ali atentas. E lembrando, essas pessoas não eram qualquer pessoas, eram os discípulos de Jesus. Eles andavam perto de Jesus. Eu e você hoje, nós somos discípulos de Jesus. Nós conhecemos a Jesus, nós buscamos a conhecer Jesus todos os dias. E por isso, nós não estamos livres de estar atentos a possíveis fake news que possam estar nos desviando do caminho de Deus. Mas, Leandro, como que nós vamos saber se algo é fake news ou não? A gente vai falar disso aqui ainda, porque Jesus, ele nos orienta sobre isso, na palavra de Deus. Lembra, se liga na Bíblia, pois aqui não tem fake news nessa mídia. É isso daí. Bom, e no verso 6 vai dizer assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Meus irmãos, vocês sabem que nós temos ouvido falar de guerra já há muito tempo. Hoje em dia se fala muito da nova guerra, que é uma guerra cibernética, é uma guerra virtual, por informações, por dados. É um novo modelo de guerra. Né? Geralmente, gerações atrás, quando se falavam de guerra, pensavam em batalhas. Tivemos batalhas na Primeira e Segunda Guerra Mundial, uma tragédia da humanidade. Mas temos ouvido falar já de guerras e rumores de guerra, grandes catástrofes. Em alguns lugares falam-se de pestes e a gente tem vivido uma que já está durando mais de um ano. Então, ou seja, Jesus, ele já havia alertado aos seus discípulos, porque essa conversa aqui que Jesus está tendo com os discípulos é sobre uma indagação que os discípulos tinham feito para ele, sobre quando que vai ser o fim. Então Jesus ele vai dando algumas dicas, olha, cuidado, que perto do fim vão ter muitas pessoas que vão aí soltar umas fake news, vão falar em meu nome, vão falar em meu respeito. Tomem cuidado para que vocês não sejam enganados. Vocês quem? Vocês discípulos de Jesus. Então nós temos que ficar atentos, ok? E aí no verso 7 ele diz, no verso 6, perdão, que vocês ouvirão falar de guerras, de rumores de guerra. Mas o mais importante aqui, que nós temos que meditar, que Jesus diz, não tenham medo. Jesus diz, não tenham medo, pois é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Meu irmão, se você tem ouvido muitas fake news, ouvido muitas coisas aí, e isso tem deixado o seu coração entristecido, você tem sentido medo, a palavra de Deus te diz agora, não tenha medo, não tenha medo. Jesus está dizendo, não tenha medo quando você ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de pragas. Não tenha medo. Jesus, ele já nos disse aqui, não tenha medo, fique firme.
E a gente avança mais um pouquinho aí para o versículo 7. Nação se levantará contra nação. Jesus ainda vai reforçar ali para os seus discípulos: olha, nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos, em vários lugares, pestes. Ou seja, é um complemento ali do que vem no versículo 6. Jesus ele vai dando as características, e muitas dessas características nós já temos visto, vivido e ouvido. Então, nós temos que estar atentos nas mídias que nós estamos vendo, né? Temos que estar atentos a uma mídia segura. E nós estamos vendo aqui uma mídia segura, que tem sido preservada, um texto sagrado que tem sido preservado. E olha como ele é contemporâneo e não precisa de atualização. Olha só. Então Jesus ele já vai dizendo isso, e ele disse no versículo 6, não tenham medo. E no 7 ele ainda fala, olha, vai ter reino contra reino. E aí quando eu estava meditando aqui, Jesus falando para os discípulos, olha, vai ter reino contra reino. E aí me veio na memória o texto de Romanos 14:17. 14:17. Romanos 14:17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então nós temos visto nos dias de hoje esses rumores, muitas coisas acontecendo, nós temos visto nação se levantando contra nação, nós temos visto reinos se levantando contra reinos. E quando nós falamos de reino, nós temos que saber a qual reino nós pertencemos. Qual reino que você pertence? Vamos pensar. Então, se o reino de Deus ele é justiça, paz e alegria, vamos pensar. Bom, a justiça é algo bom, é algo correto, é algo direito. Automaticamente, quando nós estamos vivendo em um reino governado de uma forma justa, o que acontece? A paz. E aonde há paz, consequentemente há alegria. Esse é o reino de Deus. Ou seja, é um reino justo, de paz e alegria no Espírito Santo. Porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Ou seja, mas essa justiça é a justiça do homem? Não, é a justiça de Deus. Porém, o contrário também acontece. E isso Jesus nos dá uma dica aí, porque nós podemos avaliar. Poxa, se eu estou ficando triste, se eu estou triste com o que está acontecendo, com toda essa situação, possivelmente eu não vou ter alegria. Se eu não vou ter alegria, a minha paz ela pode estar em risco. Por quê? Qual é a causa? Pode ser a injustiça. Ou seja, um reino de injustiça, ele não traz alegria, ele traz tristeza. E se ele traz tristeza, dificilmente terá alegria. Então vamos pensar, as notícias que nós temos visto, ouvido, o que ela tem te trazido? Pare e pense. Pense naquilo que Jesus está nos ensinando aqui. E reflita se essas notícias, essas mídias, essas fake news, elas estão trazendo para você um senso de justiça que te traz paz e alegria. Ou será que é o contrário? Se é o contrário, pode ser que não sejam informações que são do reino de Deus. Pois o reino de Deus é justiça, paz e alegria. É apenas as informações que a Bíblia está dizendo aqui. E nós podemos avançar mais um pouco ainda, meus irmãos. Tudo isso será o início das dores. Mas lembre-se, Jesus, ele já tinha dito, não tenha medo. Você não precisa ter medo. Porque Jesus diz para você, olha, não tenha medo, e o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. E quando nós vamos avançar mais um pouquinho ainda, no verso 9,
diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E eu acabei de dizer aqui que o amor lança fora o medo. E eu grifei aqui duas coisas importantes no versículo 9, que Jesus ele vai falando assim, olha, eles os entregarão. Eles quem? Entregar quem? Entregarão os discípulos que estavam falando com Jesus. E uma vez que o discípulo, lembra que eu falei lá no começo da mensagem, uma vez que o discípulo ele segue aquilo que o mestre ensina, o modelo de vida que o mestre prega, eles entregarão os discípulos, porque o modelo de vida e aquilo que os discípulos de Jesus seguem não agradariam. Eles seriam odiados por causa de Jesus. E hoje nós temos ouvido muitas coisas também sobre até um novo termo que tem passado aí muito nas mídias, né? É o ódio do bem. Então, meu irmão, a gente precisa tomar muito cuidado, porque da mesma forma que pecado é pecado, ódio é ódio. Não existe ódio do bem. A Bíblia nos exorta a amarmos uns aos outros. Uns aos outros. E também a Bíblia nos ensina, lá em Mateus 12, 25, Mateus 12, 25, deixa anotado aí, e eu vou ler para vocês, diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ou seja, reino dividido não prospera. Isso é estratégia de Satanás, dividir reino. Por quê? Porque ele não quer ver o reino de Deus prosperar. E, avançando mais um pouquinho no verso 10, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Meus irmãos, como acabei de dizer para vocês aqui, o amor lança fora o medo. Jesus disse que é para nós não termos medo. E o que eu pude meditar aqui nesse versículo 10? Vivemos dias onde muitos têm visto posições de direita de um lado, extrema direita, esquerda, extrema esquerda, centro, centrão, tudo que é direção. E eu gostaria de te falar neste momento que a direção que nós cristãos temos que seguir é o centro da vontade de Deus. E a gente só consegue seguir o centro da vontade de Deus através da palavra de Deus. Então hoje muito tem se dito isso de posições, ideias de um lado, ideias do outro, entre cristãos, e são coisas que não edificam. Nesse momento nós devemos orar, pedir a Deus misericórdia da nossa nação, do nosso planeta, para que essa peste ela seja banida da humanidade, que essas vacinas cheguem, porque o Senhor deu capacidade ao homem para que consiga encontrar aí uma cura, mas até lá, nós como cristãos devemos nos posicionar em orar a Deus, pedir misericórdia a Deus e se posicionar como pessoas que acreditam na mídia de Deus. E qual é a mídia de Deus? É a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz. E ela traz cura. E nós não devemos ficar discutindo direita, esquerda, centro, politicando as coisas. Infelizmente, hoje muitos cristãos têm se posicionado nas redes sociais, têm ajudado, outros atrapalhado e têm gerado muita confusão neste meio. E nós, como cristãos que seguimos a palavra de Deus, nós temos que tomar uma posição de seguir o centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus? É a palavra de Deus. É seguir o que a palavra de Deus diz. Amém? Bom, avançando mais um pouquinho, nós temos que lembrar que
maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Nós temos que lembrar disso. E eu separei mais um texto aqui para os irmãos, que está lá em 1 João 4, do 4 ao 7, que diz assim: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencidos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o Espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha só que lindo! A palavra de Deus nos fala que a gente vai saber discernir aqui, ó. Nisso nós vamos conhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. Quando nós estivermos aqui, ó, na palavra de Deus. Olha só, quando nós estivermos na palavra de Deus, nós vamos saber quais são as informações verdadeiras e o que são fake news. Mas para a gente saber isso, a gente tem que estar ligado aonde? Tem que estar ligado na Bíblia. A gente tem que se ligar na Bíblia, pois aqui não tem fake news nessa mídia. Olha só, a Bíblia está nos ensinando, Jesus está ensinando seus discípulos. Nós somos discípulos de Cristo, meu irmão. Então a gente tem que se ligar aonde? A gente tem que se ligar na Bíblia. Não é no jornal A, B, C, no Instagram, Facebook, seguindo um, seguindo o outro. A gente tem que seguir Jesus. Somos seguidores de Jesus. Temos que falar de Jesus. Se liga de Jesus, ok? E a gente continua ainda no texto lá de Mateus, no verso 11, que diz que numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Precisamos tomar cuidado. Precisamos tomar cuidado para que o nosso amor não se esfrie. São dias difíceis, mas o Senhor diz: não tenha medo, não tenha medo. Persevere, fique firme. Quando nós estivermos junto do Senhor, permanecermos nele, ele não vai deixar o nosso amor se esfriar. Em nome de Jesus. No verso 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, neste momento eu gostaria de te pedir que você fique firme, persevere, independente das notícias que são difíceis, das situações que são adversas, fique firme, persevere, porque o próprio Senhor Jesus disse que nestes dias, nestes sinais que estão próximos dos fins dos dias, não tenha medo, pois é necessário que essas coisas aconteçam. Não tenha medo, Jesus é contigo. Ah, Leandro, é difícil sim, mas ó, se liga na Bíblia, tá tudo aqui. Medite, descanse na palavra de Deus. Ela é seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente em tempos de angústia. É a palavra do Senhor. E o verso 14 de Mateus 24 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nunca o evangelho ele foi ministrado de uma forma tão avassaladora. Veja, estamos aqui, possivelmente você não me conheceria em muitos anos, mas através da internet agora, eu estou chegando aí na sua casa, na casa de alguém que está em outro país, em outra nação, de outra língua. O evangelho está avançando, assim como Jesus descreve para os seus discípulos. E quando Jesus descreve para os seus discípulos, qual era a indagação que os discípulos tinham feito? Mestre, quando será o fim? Jesus ele não dá data, não marca hora, e isso só compete ao Pai. Porém, nós temos que estar preparados em tempo e fora de tempo, para que quando o Senhor vier, nos encontre ali, ó, junto e firme dele, e firme nele, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo. Nós temos que ter fé em Deus,
fé em Jesus. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Então, se liga na Bíblia, que aqui não tem fake news nessa mídia. Então, gostaria que você curvasse a sua cabeça agora e nós vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama tanto, que deixou essa palavra abençoada, Senhor Deus, para nos trazer esperança, para nos tirar o medo, para nos ensinar a amar uns aos outros, ó Senhor Deus, para nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, para nos trazer à memória, Senhor Deus, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, que nós devemos amar uns aos outros, ó Senhor Deus, e a nossa, Senhor Deus, visão de reino é a tua palavra. E que reino é esse? É um reino de justiça, paz e alegria. E só é possível ter justiça, paz e alegria estando no centro da vontade de Deus. Senhor, nos ajuda a entender isso. Nos ajuda em meio às nossas dificuldades, que possamos crer no Senhor e sabemos que dias melhores virão, pois tudo passa. A única coisa que não passa é a tua palavra, que ela é viva e eficaz e continua operando milagres. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e aproveitando que nós falamos aqui de fake news, gostaria de, nesse momento, falar para os irmãos algo que é verdadeiro também, assim como isso que nós estudamos aqui. E o que é verdadeiro? Que o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades, inclusive na nossa área financeira. Então, neste momento, você deve estar vendo aqui ao lado os dados bancários do nosso ministério. E gostaria de pedir de coração que você venha contribuir conosco para que a gente continue veiculando aí essas mensagens, que a gente consiga alcançar mais pessoas, que nós venhamos a continuar a pregar esse evangelho, assim como nós lemos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14, para que esse evangelho ele continue sendo pregado dos quatro cantos dessa terra. Amém? Neste momento, nós vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esses dízimos e por essas ofertas, que o Senhor esteja abençoando aquelas pessoas que puderam contribuir, que o Senhor esteja, Senhor Deus, abrindo portas de emprego, Senhor Deus, para aqueles que estão precisando, aquelas pessoas, Senhor Deus, que tiveram a vontade de contribuir, mas não têm neste momento, Senhor Deus, devido a essa situação, que o Senhor venha estar operando um milagre e provendo na vida delas, Senhor Deus. Ô Jeová Jireh, venha, Senhor Deus, ao encontro dessas pessoas, dessas famílias, ó Senhor Jesus, e venha com provisão do alto. Dá sabedoria aos administradores dessa casa, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, foi muito bom estar contigo, foi muito bom nós meditarmos na palavra de Deus e vermos que essa palavra ela é viva e eficaz, e ela é verdadeira, e ela não é fake news. Então, medite nisso e mantenha-se aí ligado no nosso canal, conectado no nosso canal, compartilhe as mensagens aqui do nosso ministério e nos acompanhe e nos siga, tá bom? Deus abençoe, uma semana de vitória para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom, até a próxima. Tchau, tchau.